Eu vou falar um pouquinho agora sobre a anatomia propriamente dita. Como eu já comentei antes, essa parte vai rever algumas figuras e alguns conceitos que a gente viu antes. Porém, nesse caso agora, a gente vai relacionar ou tentar relacionar melhor essas estruturas que a gente viu lá em anatomia, os conceitos, estrias de Caspari, endoderme, periciclo, córtex, com as estruturas reais de plantas. Então, é importante ressaltar o que são essas estruturas. Essa figura eu mostrei, estava falando de anatomia, ela é muito clara, muito educativa e mostra um corte, um trechinho de raiz na região dos pelos radiculares. Né? Eu já ensinei para vocês que os pelos radiculares eles só ocorrem na extremidade das raízes e apenas um pequeno trecho das raízes, que é na região de maturação, tá? Depois que as células se alongaram. Então, tem o meristema apical, um trechinho sem pelos, que é basicamente meio centímetro, 1 centímetro, e depois um trecho com pelos. E esse trecho pode variar de 1 até alguns centímetros, mas nunca vai muito longe. Então, a gente tem aqui um segmento de raiz, né? Foi cortada uma fatia, só tem uma célula de espessura, né? E mostra os pelos radiculares, a epiderme, o córtex, né? Com as suas conexões, né? Que a gente chama de plasmodesmas. Vejam que a epiderme só tem conexão para dentro, obviamente, não tem conexão para fora. Né? E o pelo radicular é uma conexão, é uma parte de uma célula da epiderme. É, e quanto à entrada de água, basicamente a gente pode falar em duas rotas metabólicas, duas rotas de entrada de água. Essa água pode vir pela parede celular e chegar até a endoderme. Como assim pela parede celular? Eu vou comentar isso mais tarde. Mas a parede é permeável. Apenas aqui na endoderme, por causa dessas estrias de Caspari, que são feitas de material impermeável, como suberina e lignina, ela não consegue atravessar pela parede. A água não consegue entrar pela parede. Então, se essa água conseguiu vir pela parede celular até a endoderme, quando chega na endoderme ela não tem como passar. Mais possivelmente, essa água vai atravessar a membrana, a parede e a membrana do pelo, vai entrar dentro do citosol do pelo e a partir daí vai pelos plasmodesmas. Ou seja, vai fluir por dentro da célula, vai haver uma corrente de água passando pelos plasmodesmos. Essa região da endoderme é muito rica em plasmodesmos. Não aparece na figura, mas há uma enorme quantidade de conexões através da parede celular na endoderme, tanto para o córtex quanto para o periciclo, que é essa camada de parênquima que fica por baixo, é, por baixo da endoderme. O periciclo é, na verdade, uma espécie de, como a gente vai ver na parte aérea, a bainha vascular, né? Que a gente não fala em bainha vascular, mas esse periciclo tem essa função de ser uma camada de células vivas que ajuda a manter esse funcionamento. E por causa disso, tanto a endoderme quanto o periciclo fazem um revestimento fechado, não tem espaços entre as células. Elas literalmente fecham o cilindro vascular, de tal forma que a água só consegue chegar nos elementos vasculares se atravessar a membrana. Se atravessar a membrana. Isso é um ponto-chave, porque na membrana é que vai ocorrer aquela relação de osmose que eu falei para vocês em uma aula anterior. Tá? Então, a membrana é um ponto onde a célula consegue lidar com a água.
Por quê? Porque ela vai mexer com os solutos. Se eu coloco mais soluto em uma célula do que em outra, e a água é obrigada a atravessar a membrana para chegar lá, então a água, obviamente, vai sair da célula que tem menos soluto e vai para a célula que tem mais soluto, de forma a equilibrar o potencial hídrico. Vai usar a força, o potencial hídrico dessa água para se movimentar para outra célula. E justamente pelo fato de ter a membrana, esses sais não vão vazar, não vão sair de um lugar para outro. Então, faz sentido a célula investir nessa concentração de sais para garantir a entrada de água. Olhando um pouquinho para a estrutura externa, só para a gente relembrar então, nós temos que aquele corte anterior foi feito mais ou menos aqui na região dos pelos radiculares. Lá a gente viu todas aquelas estruturas. Só para lembrar então, isso aqui ó, é um desenho de uma ponta de raiz e esse desenho basicamente serve para a raiz de qualquer espécie superior, seja uma pteridófita, uma gimnosperma ou uma angiosperma. Existe alguma variabilidade, mas a raiz, ponta de raiz é mais ou menos a mesma. Tá? Tem uma proteção do ápice, tem uma região de células muito novas aqui, que estão em divisão celular e depois em alongamento. E essa região a mais notável da raiz, em que ocorrem esses crescimentos, que são pelos, não são tricomas. Tricomas são estruturas com mais de uma célula. Pelo é subcelular, é parte de uma célula da epiderme. Essas duas figuras aqui também são muito interessantes, né? A gente vê os nomes das zonas, né? Então eu tenho a coifa, a região de divisão celular, a região de alongamento celular, que não tem pelos, e depois a região de maturação, onde a gente observa os pelos. Na região madura, então depois de algum tempo, a gente começa a ver o surgimento de raízes laterais. Né? Essa, essa raiz aqui não está muito certa, porque, como vocês perceberam, a espessura da raiz já é definida no ápice. Essa aqui já está mais correta. Tá? Ela cresce como um cilindro. Ela só vai sair desse formato de cilindro, que nem está aqui, se tiver crescimento secundário. Então, na região de diferenciação, depois de algum tempo, a atividade do câmbio vascular e depois do câmbio da casca é que vão criar o crescimento. Então, pelo surgimento de novas raízes. Então, não está totalmente correta essa figura, porque esse aumento em espessura aqui, na verdade, não tem. Só vai ter se tiver crescimento secundário. E se tiver crescimento secundário, o córtex é eliminado. Também não vai ter. Bom, nessa figura ao lado, ela só mostra até os pelos radiculares, mas o que é interessante a gente perceber aqui, ó, é a identificação do que seria a região do meristema apical, com as suas duas camadas de célula. Né? As células, como elas são produzidas a partir do meristema apical, isso é bem parecido com o que a gente vê em Arabidopsis. Né? Essa região central, onde tem, então, aqueles tecidos que vão se tornar xilema e floema. Então, ainda perto da região de alongamento, né, como a gente viu antes, o protoxilema já vai amadurecer, mesmo antes das células estarem totalmente alongadas, porque é necessário transportar a água. O floema também amadurece muito cedo, né, especialmente no caso, é claro, o protofloema. Mas a gente realmente vai ver maturação quando parou de haver o alongamento celular. Aí o xilema já aparece morto, está aqui como vermelho, e já tem bastante floema ativo.
Então, reparem que essa região, quando o xilema já está maduro, coincide com a região dos pelos radiculares. E pelo fato do xilema agora ser um tubo totalmente funcional, então a água que é absorvida nessa região também tem um fluxo melhor. Reparem, essa região da ponta da raiz é a região mais permeável, extremamente permeável, muito delicada. Basicamente não tem muita suberização, impermeabilização. A raiz por si não tem cutícula, não tem esses depósitos de sebo. Porém, quando chega na região dos pelos, a gente já tem a endoderme muito definida, bastante já madura, às vezes com depósitos secundários. Às vezes a gente encontra uma exoderme logo abaixo da epiderme, que também tem estrias de Caspari, que também pode aparecer uma impermeabilização secundária, né, com as mesmas características da endoderme, mas ela não acontece em todas as células, em todas as plantas. A exoderme é restrita a alguns grupos. Enfim, essa figura dá uma ideia muito boa sobre esse processo de maturação da ponta da raiz, né? Então, esse trecho aqui, ele está num local do solo, cresceu, já parou de crescer. Essa região da raiz agora, eventualmente, pode apresentar crescimento em espessura, mas ela não vai mais se aprofundar no solo. O tamanho das células que está aqui já definiu a profundidade que essa raiz vai estar. Enquanto que a ponta continua crescendo e atravessando o solo. E daí atingindo locais ainda inexplorados pelo sistema radicular. Bom, voltando àquela imagem anterior, então, a água entra pelo radicular, atravessa, ou pelas paredes celulares, ou por dentro, ou mesmo ela pode atravessar as membranas. Como assim? Por que a água tem tantos caminhos? Como que ela escolhe o caminho? A água vai pelo local de menor esforço, sempre de um local com maior potencial hídrico, no caso aqui o solo, para um local com menor potencial hídrico, que no caso aqui é o xilema. Por que o xilema tem potencial hídrico baixo? Porque essa água está sendo puxada lá para cima. O ar puxa a água com uma força muito grande, muito, muito grande. Isso causa uma tensão grande na folha que puxa a água pelo xilema. Então aqui tem um potencial hídrico bastante negativo, o que causa o fluxo de água até o xilema. Tá? Por onde que essa água vai? Vai pelo caminho de menor resistência. Possivelmente, esse caminho vai ser principalmente por dentro da célula. Mas lembrem que parede celular, enfim, toda essa região tem que estar essencialmente com o mesmo potencial, é a condição de equilíbrio. Então, se a parede estiver muito mais seca do que o citosol, essa água vai sair para a parede. É uma questão de diferença de potencial. A água sempre vai do maior potencial para o menor potencial, de preferência pelo caminho mais fácil. Então, a maior parte da água vai pegar o caminho mais fácil, e eu acho que é entrar através do pelo e ir pelos plasmodesmos, por dentro do citossol até o interior do cilindro vascular, ou seja, até o periciclo. A partir do periciclo, então, pode ir para o floema e para o xilema. A potencial hídrica que governa isso. Pelos radiculares, vocês já viram essas duas figuras, e eu quis colocar elas juntas aqui para mostrar o grande poder do pelo radicular, que é o fato de ter contato com o solo. Eles são tão fininhos, tão pequenininhos, que a gente não se dá conta da área superficial que eles têm até fazer algumas contas. Em termos de área superficial de absorção,
a maior parte da área disponível nas raízes fica exatamente nos pelos radiculares. Então, são estruturas, essencialmente, quem vai tocar o solo para absorver água são os pelos radiculares. Talvez mais do que 70% do contato com o solo seja nos pelos radiculares. Claro que isso é muito variável. Por isso eles são tão importantes. E outra característica também, parede celular muito fina, né? Não impermeabilizada. Então, isso aqui é um local de troca de água e nutrientes com o solo. Um local de interação das plantas com o solo. É interessante reparar que isso só pode crescer o pelo só pode surgir se a raiz já tiver parado de crescer. Porque senão o movimento da raiz aqui simplesmente vai arrancar o pelo. Tá bem? Então a parte mais nova da raiz não tem como ter pelo. E não tem como ter também raízes laterais. Essa figura é um esqueminha que mostra o que a gente viu antes, sem muita novidade aqui, né? Só para gravar a sequência com um outro formato. Pelo radicular, epiderme, os plasmodesmas, que o termo em latim plasmodesmata, como plural de plasmodesma. As rotas de água, né, chamada apoplástica pela parede ou simplástica por dentro, e os tipos celulares que a gente já conhece: epiderme, córtex, endoderme, periciclo. E aqui é meio indistinguível, né, o que são essas figuras, mas como tem paredes engrossadas, eu vou chutar que isso aí é xilema. Tá? É só um desenho, né? Bom, olhando então para o interior de raiz, à medida que essa água entrou num local desses, com pelos radiculares e tal, atravessou o córtex, chegou ao cilindro central, floema, xilema, aqui no caso a gente tem uma dicotiledônia. As dicotiledôneas têm uma característica que tem o xilema bem no centro da raiz, é o que a gente costuma chamar de protostelo, que é uma forma antiga de distribuição de, de xilema e floema nas plantas, né? Anterior ao surgimento de folhas verdadeiras. Tá? Então é um sistema muito antigo, mas na raiz funciona bem. É conservado, porque a raiz não tem folhas. Tá na parte aérea, a complicação é outra. Então, um protostelo, né? Um xilema, a gente vê aqui uma disposição bem característica aqui para essa espécie, né? E o cilindro vascular, a gente tem uma ideia da proporção. Epiderme, não, obviamente a gente não consegue ver direito onde é endoderme, mas a gente tem uma noção clara onde fica o cilindro vascular. Tá? Mesma coisa aqui, e aqui em detalhes. Reparem que essa figura, né, a gente vê o xilema com parede super grossa, células enormes. A gente vê floema com aquele desenho bem característico, com células de tamanhos diferentes. E a gente consegue ver a endoderme com parede envolvendo, né? Olha só, a endoderme aqui está com muito depósito em parede secundária. E a gente, inclusive, vê na endoderme alguns locais de passagem, né? Exatamente nas regiões de protoxilema. Né? Aqui, tem algumas células de passagem. E esses espessamentos de endoderme exatamente acima, vamos falar assim, do floema. Então, onde a gente encontra floema, a gente vê a endoderme espessada, impermeabilizada. E onde a gente vê os polos de protoxilema, a gente vê a endoderme como células de passagem. O periciclo não está bem distinto, mas é claro, é aquela única camada de células logo abaixo da endoderme. Então a gente consegue acompanhar o periciclo,
Não tem nada notável aqui, a não ser o fato de que as células são um pouquinho diferentes das células de floema, né? E estão encostadas embaixo da endoderme. Obviamente, essa camada é muito importante. Ela serve como uma bainha viva para o xilema e floema. Então, ela controla as transferências que vão ocorrer aqui, inclusive esse efeito osmótico. Tá? Por que o efeito osmótico? Porque periciclo, se a gente considerar o periciclo como a última célula viva para a água passar antes de chegar ao xilema, então, para a água sair do periciclo e ir para o xilema, tem que atravessar uma membrana de novo. Então, existe mais um ponto de controle aqui. E esse ponto de controle é que vai definir quais substâncias, além da água, que vão ser jogadas no xilema para ser carregadas para a parte aérea. Como o xilema só tem parede celular, é só o esqueleto da célula, ele não tem controle sobre o seu conteúdo. Ele simplesmente transporta em função das forças, das energias disponíveis. Tá? Então, essa água passa pelo periciclo, é literalmente filtrada pelo periciclo, que controla o que vai chegar para dentro. Lembrem que a água propriamente dita não é controlada na membrana. A membrana consegue controlar os sais. A única coisa que a membrana pode fazer com relação à água é abrir canais, ou seja, facilitar a passagem da água através da membrana. Mas o controle da água é indireto. A água é controlada pelos solutos, pelas substâncias dissolvidas. Tá? Então, nesse caso, é uma raiz de dicotiledôneo, e a característica mais notável, o que a gente poderia separar de uma monocotiledônea, por exemplo, é a disposição do xilema no centro, e eu consigo identificar. Então, sei que é uma raiz, porque os polos de protoxilema estão para fora, né? Tem essa característica. A endoderme é muito clara, nem sempre é raro a endoderme presente no caule, a não ser em casos de algumas características xerofíticas de ambiente adaptado à seca. Então, pelo fato de possuir endoderme, pelo fato de ser da gente ver o protoxilema mais do lado de fora, eu consigo ver isso aqui como uma raiz de dicotiledônea clássica, bem clara. Já numa monocotiledônea, né, aqui o exemplo é o aspargo. Aspargo é uma planta de clima frio, né, que a gente come o broto. O broto é muito consumido, quando ele está no máximo assim, com uns 10 centímetros. É uma monocotiledônea. Aqui tem a estrutura da raiz, e aqui a gente vê uma coisa diferente do que a gente viu na dicotiledônea. Na dicotiledônea, a gente tinha um protostelo. No protostelo, a gente via os vasos de xilema, que são essas bolas brancas grandes aqui, né? A gente via eles no centro. Nesse caso aqui, ó, eles estão fazendo um anel em volta de uma medula, que normalmente é um parênquima. Porém, conforme vai envelhecendo, essa raiz aqui já está um pouquinho mais velha. A gente vê pelo depósito intenso que ocorre aqui na endoderme. Tem muita, provavelmente, lignificação, pode ser suberificação, eu não sei qual corante foi usado, mas tem um intenso espessamento na endoderme. Possivelmente aqui em forma de U, não está bem claro em forma de U. E a distribuição em anel com medula no meio. Isso é bem característico de um tipo de sistema chamado sifonastel. Outra coisa que a gente observa são os polos de protoxilema. Vou começar contando a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 polos de protoxilema. Isso é uma característica de monocotiledônio. Então, o número de polos de protoxilema aqui. Bem, aqui nessa figura aí a gente observa também bem interessante, xilema. Vejam que essa imagem é de uma planta, é de um local da raiz menos maduro do que aqui. Aqui, ó, eu já tenho um intenso depósito contínuo na endoderme. Tá, um desenvolvimento das estrias. E nesse caso aqui, ó, esses depósitos ainda são incipientes. Eu percebo uma diferença na coloração, um tom mais avermelhado, a diferença desse tom rosa, vem para cá, né? Um tom mais avermelhado na endoderme. E por baixo da endoderme eu consigo perceber umas células um pouquinho maiores, que é o periciclo. E abaixo dele, então, o xilema, uma grande quantidade de polos, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 polos, só nesse trechinho, né? E medula, que nesse caso aqui aparece como uma medula de parênquima, né? Tem algum outro tipo de célula aqui nessa região, que eu não tenho como identificar, mas aparenta ter uma parede mais grossa, mas no interior uma medula de parênquima. Então, sistema vascular em anel. Se a gente for comparar uma raiz de monocotiledônio com uma raiz de dicotiledônio, não tem muita diferença. Essencialmente, apenas aqui é a distribuição do xilema com medula no meio, né? Formando o que a gente poderia identificar como um tipo de sifonastel, que também é um sistema antigo, né, que é observado no caule. Então a gente tem aqui algo como um sifonastel, que seria os canais de xilema em volta da medula. Aqui isso aqui a gente já falou bastante, eu não vou discutir muito, mas é claro, uma vez que chegou no xilema, a água tem acesso a dois tipos de transporte, dependendo do grupo. Em algumas, a gente só vai ter células de xilema desse tipo, finas, alongadas, fechadas nas extremidades e, claro, uma enorme quantidade de pontuações. Isso já foi discutido antes, eu não vou ressaltar. Mas, obviamente, uma estrutura dessas fina, né? E com toda a passagem limitada às paredes celulares, já é um grande avanço, porque o conteúdo aqui é vazio, então não tem membrana para atravessar, o transporte é fácil, célula morta. Mas, obviamente, não é a mesma coisa do que células que são abertas nas extremidades e se depositam umas em cima das outras, fazendo tubos. O que é o caso dos vasos, que são formados pelos elementos de vasos. Esses tubos têm uma alta capacidade de transporte de água. Ainda falando a respeito dos elementos de vaso, isso é bem característico das angiospermas. Outros grupos, como as gimnospermas, têm também elementos de vasos, mas são raros. No geral, a gente considera que apenas as angiospermas têm elementos de vaso, que está relacionado com um processo evolutivo, em que os traqueidos são considerados inferiores. Mas a gente repara que todos os que estão marcados com as caixinhas brancas, que têm plantas com elementos de vaso, mesmo entre as pteridófitas. Tá? Então, gimnospermas e angiospermas, mas mesmo em pteridófitas, a gente consegue ver o desenvolvimento de elementos de vaso.